por 2 vezes a Taça dos Campeões Europeus e marcando presença em 5 das 10 finais da mais prestigiante competição do futebol entre clubes. No campeonato, o glorioso dominou e passeou a sua classe, conquistando 7 títulos de campeão nacional. Para esta glória, em muito contribuiu uma geração de ouro de avançados que ainda hoje nos deixa maravilhados com a sua arte. Senhor de um futebol suave e calculado, Santana nunca rematava só por rematar. Os seus remates tinham sempre um objetivo, uma intenção. Chegou ao Benfica em 1954, vindo de Angola, onde jogava no Sporting de Catumbela. Começou por jogar nos Júniores, mas cedo rumou à equipa principal do Sport Lisboa e Benfica. A sua classe e oportunismo brilharam na conquista das 2 taças dos campeões europeus ganhas pelo Benfica e nos 3 golos que marcou ao Santos na final da Taça Intercontinental. Numa equipa de jogadores extraordinários, Santana tinha um lugar de destaque. O Santana era um malabarista, pá. O Santana foi um jogador de reserva no Benfica. Quando chegou à primeira categoria, já foi tarde. O Santana poderia ter sido jogador da primeira categoria do Benfica épocas atrasadas. O quê? Havia muitos jogadores da primeira categoria do Benfica com o A grande. Eram tipos de grande velocidade, mas eram os pezinhos de lã. Eu até estou convencido que ele nunca fez 100 metros, em tempo nenhum. Dava aí 20, 30 metros e acabou-se. Porque ele também não tinha pujança física. Era bom jogo. Tinha bom futebol, tinha boa visão. Ele era inteligente a jogar. Santana, aquilo que se chamava e chama o jogador cerebral, o playmaker, o pensador. O Santana tinha tudo isso. Só tinha pé direito, pé esquerdo raramente utilizava, mas tinha uma cabeça extraordinária na leitura. Hoje fala-se que um jogador é culto, naquele tempo chamava-se que o jogador é inteligente. Foi dos poucos, ou dos primeiros, melhor dizendo, que apareceu a utilizar parte de fora do pé como a sua arma seletiva e requintada do passe, da técnica do passe. Nunca esqueceremos aquelas imagens de televisão que correram o mundo na noite mágica de 31 de maio de 1961. José Águas erguendo a taça dos campeões europeus após o espetacular triunfo sobre o Barcelona. Fora ele que começara a construir a vitória ao marcar o primeiro gol do Benfica. Vindo do Lolito, chegou ao Benfica em 1950 para iniciar uma carreira fulgurante como goleador e capitão de equipa. José Águas foi o mais elegante avançado centro que passou pelo Sport Lisboa e Benfica, aliando uma capacidade de invulgar impulsão a um jogo fabuloso de cabeça. Nas 13 épocas que esteve ao serviço do Benfica, conquistou 5 campeonatos, 7 taças de Portugal e 2 taças dos campeões europeus, marcando 377 golos. É o segundo melhor marcador de sempre do Benfica, só superado por um senhor chamado Eusébio. José Águas foi um dos grandes goleadores do futebol europeu, tendo sido o melhor marcador da Taça dos Campeões Europeus na época 60-61, com 11 golos. O José Águas era um jogador muito elegante a jogar. E era, para mim, naquela altura, era dos melhores pontas de lança que existia na Europa. Era um jogador muito elegante, era um jogador mesmo de alto nível, mesmo de grande categoria e de grande personalidade. E marcava muitos golos mesmo, foi muita vez o vencedor da bola de prata. Gostava de ver o José Águas e gostava de ver quando eu marcava golos. Aliás, o meu jogo de cabeça, o meu bom jogo de cabeça vem precisamente desse tempo em que eu via o José Águas marcar golos lindos, portanto, porque era um jogador elegante, que subia bem e depois dava sempre a bola jogada. José Águas é
como ponta de lança, muito provavelmente o melhor de toda a história do Benfica. O Zé Águas, que foi o melhor marcador do clube durante 10 anos seguidos, até aparecer o Eusébio. Eusébio, simplesmente o melhor jogador português de todos os tempos. Melhor do que tentar descrevê-lo é vê-lo em todo o seu esplendor. Mais, muito mais do que um símbolo do Benfica, Eusébio é um símbolo do futebol português e do país. Ao serviço do Benfica e da seleção, Eusébio da Silva Ferreira provou ser um autêntico gênio da bola. As suas avançadas fulminantes, o seu poder de imaginação, a sua fantástica execução técnica, a potência e facilidade com que rematava a baliza e o talento que tinha de arrancar um drible num palmo de terreno fizeram de Eusébio muito mais do que um jogador de futebol. Tornaram-no num verdadeiro homem-espetáculo, capaz de contagiar milhões de telespectadores e adeptos em qualquer parte do globo. Tal como uma vez o descreveu a imprensa estrangeira, Eusébio não é deste mundo. Eusébio marcou ao longo da sua geração, à geração que pertenceu, marcou uma época, indiscutível. O sucesso está muito associado, e o Benfica está muito associado à existência do Eusébio enquanto jogador. A gente dizia que a nossa sorte era a gente termos o Eusébio connosco. O Eusébio era uma força da natureza. O Eusébio, para mim, o Eusébio foi um dos melhores jogadores do mundo que apareceu em todos os tempos. Eu gostava de marcar gols em todo o lado. Por isso é que ele foi botador e ganhou umas 3 ou 4 bolas prata, né? Ou 5 ou 6, ou o que é que foi. Portanto, era uma enorme satisfação para ele e para nós também, e vermos a maneira como ele festejava os golos. Tinha uma maneira própria de festejar os golos. Portanto, isso para nós também era um motivo de satisfação. Não havia ninguém fora de Portugal que não conhecesse o Eusébio. Isso dava-me uma grande... Eu lembro-me aos 21 anos estar na fronteira da Turquia com o Irão, a tentar entrar no Irão por terra depois do Khomeini já ter expulso os jornalistas. E lembro-me de, tanto na Turquia como todo o povo que ia na caminhonete de todas as partes do mundo, como depois no Irão, a gente dizia Portugal, as pessoas diziam Eusébio. Fazer o que ouvi deles em termos do trabalho, se quer ser um profissional e tudo. E eu tentei, e graças a Deus hoje sou conhecido também. Já fui o melhor jogador do mundo, já ganhei tudo. Quer dizer que eu fiz alguma coisa. O ano de 1963 ficará para sempre marcado na história do Benfica e do futebol português pela passagem de testemunho de José Águas a José Torres. Quem tinha dúvidas quanto ao valor daquele jovem avançado, elas seriam desfeitas neste seu primeiro ano de águia ao peito. 26 golos marcados e o título de melhor marcador do campeonato nacional. De estilo possante, sempre voluntarioso e com uma estatura física que fazia a diferença, José Torres foi 9 vezes campeão nacional pelo Benfica. Conquistou 4 taças de Portugal e na época de 1964-65 foi, juntamente com o Eusébio, o melhor marcador da Taça dos Campeões Europeus, com 9 golos. Além de ter sido um goleador de excepcionais qualidades, José Torres foi também, dentro e fora das 4 linhas, uma pessoa afável e correta, ficando conhecido para a posteridade como o bom gigante. E, portanto, o Torres Novas foi o rapaz que chegou, treinou, foi considerado como um jogador que interessava ao Benfica e, naturalmente, pela sua estatura, veio nos anos seguintes a ser aquilo que se lhe chamou um dia do bom gigante. Portanto, a posição dele era uma posição de ponta de lança, chama-se hoje, esperando pelos cruzamentos do José Augusto e de outros colegas, naturalmente, também. E era assim que se dizia, o Torres vai lá acima buscar esta, e fazia golo com a maior das naturalidades, já pelas suas capacidades físico-atléticas. Ele tinha muita facilidade e metia golos. E tinha uma lentidão aparente, porque a verdade é que ele chegava lá e... agora,
está a ver o Peter Crouch, que hoje joga no Portsmouth, mas que foi do Liverpool. Pronto, o Peter Crouch também tem aquele ar desajeitado. Portanto, imagina em Portugal ver-se aquilo. E de início, como digo, porque depois o resultado era fantástico. Mas o Torres era uma figura muito simpática, um bom homem e as pessoas gostavam dele. Eu penso que o José Torres foi, nessa fase do Benfica, um jogador absolutamente fundamental no sentido de conseguir concretizar aquele caudal, aquele futebol de caudal ofensivo que o Benfica tinha nessa altura. O José Torres, quando a bola estava na área, nos lances de bola alta, ele tinha um tal domínio, uma tal capacidade realmente de impulsão, além da sua altura, e uma capacidade de colocação da bola, que era realmente notável. Eu diria que ele foi talvez, aquele que melhor e que mais soube melhor suceder àquele grande homem também do futebol do Benfica, que foi José Águas. O momento mágico do jogo é o golo que faz do avançado o herói dos adeptos. Em cada jogo, o avançado luta para conquistar terreno, ultrapassar os adversários para se colocar na melhor posição que lhe permita disparar para o golo. A recompensa é a vitória no jogo, mas também a glória na vida. Julinho foi o primeiro herói do Benfica a conquistar por 2 vezes o sempre desejado título de melhor marcador do campeonato. Na época de 1942-43, marcou 24 golos e no campeonato de 1949-50 repetiu a façanha ao conseguir 28 golos. No futebol português, só na época de 1952-53 é que se criou um troféu para premiar o melhor marcador do campeonato. A Bola de Prata, instituída pelo jornal A Bola, tem sido desde então a ambição de qualquer avançado. No Benfica, nas décadas de 50 e 60, 3 magníficos avançados conquistaram o prestigiado troféu. José Águas conquistou a Bola de Prata por 5 vezes. Nas épocas de 1950-51, com 28 golos, 55-56 também com 28 golos, 56-57 alcançando 30 golos, 58-59 com 26 golos e 1960-61 com 27 golos. Seguiram-se José Torres na época de 1962-63 com 1 bola de prata e Eusébio com a impressionante marca de 7 bolas de prata, 5 das quais ganhas consecutivamente entre as épocas de 1963-64 e 67-68. Nas décadas de 70 e 80, o Benfica continuou a marcar a sua superioridade no futebol nacional, mesmo tendo perdido alguns dos míticos jogadores da geração de ouro dos anos 60. Uma nova fornada de avançados de primeira categoria veio dar continuidade ao espírito de vitória e entrega total que sempre caracterizaram os atletas do Clube da Águia. Chegado ao Benfica, vindo da Académica em 1969, Artur Jorge iniciou a sua carreira de avançado ao lado de 3 grandes símbolos do clube: Simões, José Augusto e Eusébio. Voluntarioso e irreverente, Artur Jorge não se intimidou e partiu decidido para uma carreira de goleador. Com um jogo inteligente, aparecia de repente vindo do nada e numa nesga de terreno, acossado pelos adversários, conseguia inventar um gol. Tecnicamente dotado, Artur Jorge foi o inventor do célebre pontapé-moinho, remate acrobático desferido na horizontal, e foi sempre um grande senhor da bola, um líder dentro e fora do campo. O Artur Jorge era um bom goleador. Eu penso que o Artur Jorge era um jogador de área, era um jogador muito rápido, era um jogador que finalizava bem, tinha um sentido posicional muito forte e tinha um jogo de cabeça também muitíssimo bom. Portanto, era um jogador que dentro da área era um jogador muito bom executante, e nesse sentido foi assim que ele conseguiu, porque como o Benfica tinha bons jogadores das alas, portanto tínhamos o Simões, depois tínhamos o Nené, portanto, e o Artur Jorge beneficiou bastante do jogo que nós tínhamos nessa altura, e então, como dentro da área era um jogador muito rápido de execução, ele era uma peça importante no Benfica. A seguir ao Eusébio era o melhor ponta de lança a nível nacional, e portanto era muito natural que fosse para o Benfica. O Artur tinha o célebre pontapé-moinho, que toda a gente falava do pontapé-moinho. Sim, o Artur Jorge fez parte daquela equipa invencível que terminou um campeonato sem derrotas. O treinador era o Jimmy Hagan e a linha de ataque era uma coisa perfeitamente assombrosa. O Eusébio, que ainda jogava ao Simões,
Jordão, já jogava o Nené, o Artur Jorge, o Vítor Batista. Quer dizer,